Boa noite, queridos buscadores. Nós estamos aqui no 72º conversando, né? O tema de hoje é paciência e resiliência no caminho da prosperidade 2025. Eu vou também falar com alguns outros buscadores e ver se eles têm interesse em participar, né? Se eles recebem esse chamado, e eu estou fazendo isso agora. Então precisamos de algum tempo para que eles recebam o nosso convite, não é? Então estamos aqui fazendo isso agora. Enquanto isso, vocês podem ir se preparando, né, para o nosso trabalho de hoje, que é o nosso trabalho mensal. E vamos ver se temos mais pessoas interessadas que recebam esse chamado. Porque aqui nós acreditamos nisso, né? O chamado que as pessoas sentem para os temas. Então eu estou aqui convidando mais algumas pessoas que constam aqui na minha lista para ver se elas têm algum interesse, né, em comparecer. Estamos fazendo isso como fazemos sempre. Enquanto isso, nós vamos dando um tempo e vamos falando sobre esse trabalho, né? Esse é um trabalho que começou na pandemia por uma necessidade de atender as pessoas de uma forma mais direta. Não é a minha experiência maior, né, falar aqui pelo Instagram, mas é possível, né? Com certeza possível. Então estou chamando aqui algumas pessoas da lista, como se fala, né? E vamos ver se elas têm interesse. Ou seja, estamos jogando para o universo, né? Porque as coisas que vêm do universo, elas são mais direcionadas, não é? Para as nossas necessidades. É nisso que nós acreditamos. Então eu estou convidando aqui algumas pessoas, muitas que conheço porque fazem parte do nosso cadastro, do nosso mailing, como o pessoal diz, né? E se essa mensagem chegar até elas e elas tiverem interesse, que bom, né? Seria isso, esse chamado do universo para elas, né? Vamos ver aqui. Estou terminando. Isso. Juliana, minha amada. Oh, que bom, que bom, que bom. Minha neta. Ai, que bom. Que bom, Regina, minha filha querida. Como é bom saber que você está aqui, né? Como eu te amo tanto, né? Saudades imensas de você, minha filha. Muita. Você é minha amada filha, você sabe disso, né? Está em Portugal, uma belíssima terapeuta, fazendo um trabalho muito, muito bom e me deixando cheia de orgulho. Juliana também com o seu trabalho de acolher os gatos, né, que precisam tanto de
de acolhimento, não é? Que estão aí precisando de uma casa, de um cuidado. Então você me orgulha muito, Juliana, por esse trabalho que você faz. Querida Regina, eu só penso muito em você, né? Porque essas relações maternais de escolha, né? Elas são muito profundas. Então eu estou com você e com Juliana no meu coração o tempo todo. E muito orgulhosa e feliz por vocês fazerem parte da minha vida. Tá? Muito, muito mesmo. Eu também, querida, tenho muito orgulho de você. Então, queridos, estamos aqui, já convidei aí o pessoal da lista, né? Estamos aqui fazendo o trabalho do Conversando. Esse trabalho, o número é 72, o nome é Paciência e Resiliência no Caminho da Prosperidade 2025. Então eu vou explicar um pouco. Todo início de ano nós intuímos e pensamos, né, qual vai... As constelações mudam sua vida, tá certo? Mudaram a minha. Então, todo início de ano surge o tema do ano, né? E o tema desse ano é prosperidade. Depois que eu pensei esse tema, né, intuí esse tema, eu vi que todo mundo no final do ano estava desejando prosperidade para os amigos, né? Na época de Natal, Ano Novo. Eu disse, bom, então deve estar, eu estou no rumo dessa coisa do universo, né? Então, estamos no ano de 2025, caminho da prosperidade. A cada mês, nós mudamos o tema. E o tema de março é paciência e resiliência no caminho da prosperidade, né? Já tivemos o tema de janeiro, de fevereiro, e estamos agora em março. Então, o que acontece? Existe o Conversando, que é por aqui, né, no Instagram, e depois ele é colocado lá pela Kátia Jorgensen no YouTube, no Ana Camargo Escola Exemplo Vivo, e fica lá uma coleção de vídeos, né? Se você entrar lá, você vai encontrar um menu com todos os títulos de todas as minhas falas. Porque esse é o objetivo, né, da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. É que essas palavras cheguem a quem precisar. Então, eu sei que já cheguei ao exterior, sei que já cheguei a muitos lugares do Brasil, mas ainda não cheguei a Roraima, que é um desejo meu. Então, o objetivo desses vídeos lá é que qualquer pessoa que precise ouvir sobre um tema, vá lá e escolha. Claro que são temas da minha especialidade, são temas que eu falo. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. São temas que eu falo normalmente, temas humanos, não é? Tem de tudo. Tem temas sobre o feminino, tem temas sobre as doenças, sobre os nossos pontos mais vulneráveis, não é? Coisas da nossa experiência aqui, assédio, abuso, bullying, temos muitas coisas, mas está tudo lá, né? Não são vídeos editados, são vídeos que saem daqui e são colocados lá, não é nada sofisticado, é algo simples, porque o que importa nas palavras é que elas cheguem ao coração das pessoas e não à mente das pessoas. Então não são aulas, né? São reflexões, é um conversando, né, da minha alma para a alma de quem estiver aqui comigo. Porque está procurando, nada disso é importante, né? O importante é que estamos aqui juntos, vibrando esse tema, paciência e resiliência, nesse caminho
da prosperidade. A prosperidade não é uma coisa simples. Ela é algo bastante difícil de ser construída. A prosperidade é um movimento de expansão. E logo em janeiro, fevereiro, né, eu deixei claro que prosperidade aqui para nós não é só a prosperidade financeira, é a prosperidade em todos os terrenos das nossas vidas, não é? Então, prosperidade na saúde mental, na saúde emocional, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, nos nossos objetivos, metas, ideais e sonhos. Então, prosperidade é uma atitude, não é? É algo... Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Então, é uma atitude que nós temos diante da vida. Então, é isso que a Letícia acabou de colocar aqui: paciência e resiliência no caminho da prosperidade. Em abril será outro tema, que eu ainda não sei qual é, mas eles são sempre noticiados por flyers, né? No Instagram, no Facebook. Então, vocês podem se organizar, se quiserem, para assistir os próximos. Eu vou dizer aqui que dia 2 de abril é o nosso próximo Conversando, é o 73. Ainda não sei o tema, mas será noticiado. E sempre que eu faço Conversando, no sábado seguinte, tem um trabalho presencial da escola, e nesse trabalho nós temos um grupo Advanced. Esse grupo vai trabalhar mais profundamente, porque é presencial, é um grupo pequeno, não é? Então, sobre o mesmo tema que eu falei aqui na quarta-feira. Isso é sábado, na Desembargador Isidro 18. Vocês podem se inscrever com a Letícia Rigoli. Então, sábado, de 11 às 13, nós temos esse tema em profundidade. E de 13 às 18, nós temos as constelações familiares. Aí não temos tema específico. Quem quiser constelar, vai lá e constela o seu tema, a sua necessidade. Porque sou consteladora há mais de 15 anos, acho que os 18 já. E confio muito na constelação, nos ajudando a resolução de problemas que impactam nas nossas vidas atuais, mas que podem ter raízes, né, nas nossas vidas anteriores, né, nos nossos antepassados, e que às vezes atrapalham a nossa vida atual. Então a constelação tem essa condição, né, de trabalhar as dificuldades. Ô, Kátia, que bom que você entrou, fico feliz. Então, Kátia Jorgens é quem faz toda a diagramação visual minha há muito tempo, graças a Deus, mas é uma grande cantora também, né? E Letícia Rigoli faz a assessoria de organização. Então elas estão presentes aqui. A Letícia tem condição total de dar informações para vocês sobre o meu trabalho, sobre os meus atendimentos, né? E ela pode ver valores, essas negociações que as pessoas às vezes, como eu também, precisam fazer para poder participar de algum trabalho. Então a Letícia é a pessoa certa para dar todas as informações para vocês, tá? Eu estou ouvindo aqui umas trovoadas, eu não sei se vocês ouvem, mas eu falo do Rio de Janeiro. Olá, Eduarda, tudo bem? E fica muito interessante, não é? A pessoa depois chegar lá no YouTube e ver se tem algum tema que seja do seu interesse. 73 ou tem até mais, porque não tem só os conversandos, tem outras palestras minhas.
Então pode ser que algum amigo de vocês se interesse, e aí vocês podem fazer a divulgação desse trabalho, que claramente, devo dizer aqui, não é monetarizado. Então, como a gente fala agora na internet, né? Não é monetarizado, mas são trabalhos que podem ajudar outros seres humanos. São as palavras que andam, e elas andam no caminho que é do propósito de vida de cada um, não é? Então, eu acho que essas são as explicações maiores. Se vocês quiserem, estejam conosco aqui em abril, no dia 2 de abril, e nós teremos outro tema do caminho da prosperidade. Eu fui pensar, porque quando chega o tema para mim, ele não chega já definido, não é? Ele não chega já definido. E aí eu medito sobre o que é aquilo, que informação é aquela que é importante que eu divulgue e que eu fale com as palavras que andam, que é o propósito da minha vida, não é? Então, a paciência e a resiliência não são a mesma coisa. E eu vou falar primeiro da paciência. Eu até anotei alguns pontos aqui que eu quero abordar com vocês, porque o que é ser paciente, né? Sim, Letícia está dizendo para vocês entrarem em contato para qualquer dúvida em relação aos eventos, né? Bom, a relação da paciência, na verdade, ela passa pelo autocontrole emocional. Então, a paciência ela não acontece se a pessoa está descontrolada ou desequilibrada emocionalmente. Não acontece, não é? Porque paciência é suportar sem perder a calma, né? Sem perder a concentração. Então, é um desejo, né? Oferecer ao que está se passando na minha vida a minha paciência, a situações, a fatos, a discussões, a grandes elaborações. Então, ser paciente, né, é exercer esse autocontrole emocional. Esse autocontrole, ele é exercido ao longo de um tempo, né, do tempo necessário para aquela situação, para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu estou pensando em fazer, não é? Então, a paciência passa por calma e por concentração. Dificilmente uma pessoa impaciente consegue se concentrar de verdade, da melhor forma, para realizar algo, né? Nós conseguimos realizar melhor alguma coisa quando nós estamos num estado de calma, né? Porque aí as coisas acontecem de maneira mais light, mais leve, mais suave, né? Que a calma nos dá, nos permite, né? Então, calma e concentração são características da paciência, né? Da paciência exercida ao longo de um tempo, ou conforme aquela necessidade do que eu estou fazendo ou pensando. Ser paciente. Então, Ana, o que isso tem a ver com a prosperidade? Tem a ver que a paciência é tolerância. Quando eu tenho uma meta de prosperidade na minha vida, eu não devo ficar agoniada e estressada para a realização daquela meta. Eu preciso ser tolerante.
Então, uma pessoa paciente, ela é tolerante, ela tolera melhor, ela suporta situações difíceis sem se alterar. Olha, isso é fácil? Claro que não. Não é isso que eu estou falando aqui como ser paciente. Não é fácil, mas pode ser um desejo que eu posso levar para todas as coisas da minha vida e do meu cotidiano. Estabelecer essa relação de calma, de tolerância, de controle emocional. Bom, se eu não estou numa fase controlada, né, sempre, porque nem sempre a gente está, eu não vou me dedicar a fazer coisas e tarefas que exigem esses requisitos, não é? O Osho, meu mestre, diz que quando eu quero me concentrar, que é uma das características da paciência, a calma e a concentração, ele diz que para o homem ocidental, o melhor é lavar a louça. Por quê? Aí está prestando atenção ali na louça, não quer que quebre, né? Então a mente dele se acalma e ele fica concentrado naquilo que está fazendo. Bom, se a paciência requer um cenário, né, propício para você estar nesse estado, é claro que requer. Então, se eu estou num cenário conturbado, conflituado, né, difícil, fica muito difícil ser paciente, né? Não, nós não estamos aqui, nós não somos seres já completamente controlados emocionalmente. Nós não somos. Essa calma, ela é conseguida muitas vezes de muitas formas. E cada um consegue essa calma da sua maneira. Tem pessoas que se acalmam, não é? Ouvindo uma música. Pessoas que se acalmam quando elas entram num estado de bons pensamentos, de pensamentos positivos. Então, como eu faço para entrar nesse estado? Cada um sabe o que vai fazer. Tem pessoas que oram, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de rezar. Eu gosto de rezar. Eu gosto de orar. Mas também gosto muito de meditar, não é? Porque vejam bem, a oração, eu me dirijo a algo, não é? As orações são assim, elas são direcionadas a algo, a alguma coisa. As meditações, não. Nós nos transportamos e nos permitimos receber orientações, receber dicas, não é? Receber uma energia que pode me acalmar. Exercícios físicos podem acalmar, sim. Terapias podem acalmar, sim. Né? Olhar para uma pintura bonita, olhar para a natureza, olhar para o mar, para a mata, né? Qualquer coisa que sirva para acalmar o meu sistema nervoso e fazer com que eu esvazie os meus pensamentos. Porque se eu não esvaziar esse cérebro aqui, que pensa de tudo que é jeito, né, que não para de pensar, eu não vou me acalmar. Então, é uma prática, né? Ser paciente é uma prática. Nesse mundo que nós estamos é fácil? Sim, não é difícil. Se eu conseguir tiver os instrumentos necessários que me fazem acalmar. Por exemplo, vou dar um exemplo vivo, porque é a minha metodologia, a metodologia que eu criei. Eu acho que os animais podem acalmar muito. Muito mesmo, porque são presenças silenciosas, nem sempre eles latem, eles miam, né?
fazem os seus sons próprios, mas eles são presenças bem verdadeiras, não é? Então, olhar para um animal pode acalmar muito. Juliana, você que trabalha com isso, né, sabe que um animal pode emitir e permitir que eu me acalme e me concentre. Eu tenho aqui um cachorro, o Tyson, que só de olhar para ele, eu entro nesse estado de calmaria. Ele me deixa calma, né? Porque ele faz coisas engraçadas, porque ele demonstra uma experiência e acalma muito. Né? Fala de coisas que eu não sei, mas ele é sempre verdadeiro. E essa verdade acalma também. No mundo, num cenário que nem sempre é verdadeiro, que a maior parte das vezes não é verdadeiro. Mas os animais, eles nos permitem transcender, né? Porque nos acalmam, nos afagam, né? São presenças às vezes silenciosas, mas profundas, não é? Boa noite, Olga. Seja bem-vinda. Então, eu estou falando que cada um vai recorrer às suas próprias ferramentas, né, para se acalmar. Eu tive um professor, oi Jô, tudo bem? Eu tive um professor que já está falecido, que me introduziu na constelação familiar, o Peter Spelter, discípulo do Bert Hellinger, que é a minha fonte, né? E ele viajava o mundo inteiro. E ele dizia o seguinte: quando eu chego em algum país, em algum lugar, o que me acalma é ir para o hotel. Oi, Gláucia, que bom te ver aqui. O que me acalma é ir para o hotel, ligar a televisão e ficar vendo aquelas imagens, ouvindo aqueles sons de línguas diferentes, e aquilo quase que me hipnotiza. Essa era a expressão que ele usava. E quando acontecia isso, ele se acalmava, ele tranquilizava. É claro e óbvio, né, que, por exemplo, na minha clínica, né, eu trabalho com coisas meio complexas, né, depressão, pânico, câncer, HIV, AIDS, né, essas síndromes, enfim, trabalho com família. Então, eu costumo dizer que se eu não estiver num estado, né, de calmaria, fica muito difícil eu melhorar. Agora, é óbvio que existem situações que você precisa até de medicação. Tem pessoas que resolvem tudo com um chazinho. Um chá de noite, de alguma coisa. Eu não tomo chá. Mas existe isso. Pessoas que se acalmam com a respiração, a prática da yoga, não é? E existem pessoas que se acalmam. Eu, aliás, me acalmo muito vendo séries. Eu descobri isso. Porque a minha forma de comunicação com o mundo, ela primeiro é visual. Então eu preciso ver, não é? Eu exercitei isso agora no carnaval. Eu não via desfile de escola de samba há muito tempo. Mas ficou muito bom para mim ficar vendo aquelas imagens, né, bonitas, com aquelas coisas todas, aquelas cores, aqueles movimentos, aqueles cantos, não é? E me acalmou profundamente. Foi bom ter tido esse contato para lembrar que eu já estava achando muito chatíssimo ver desfile de escola de samba, né? Mas só ver, né, na minha casa, no meu ar-condicionado, com todo o conforto, né, foi muito importante para mim. Então, cada um vai descobrir a sua melhor forma, não é? Eu me acalmo tomando um banho quente, tomando um chá,
eu me acalmo desenhando, eu me acalmo escrevendo, não é? Eu acalmo me exercitando. Então as pessoas, cada pessoa tem a sua peculiaridade, com certeza. Então, cada um deve procurar descobrir o que mais lhe dá controle emocional, calma, né? E concentração. Então, isso é paciência. Quando a gente faz qualquer coisa dentro desse movimento, nós estamos sendo e exercitando a nossa paciência. Então, vocês reparem, às vezes a gente está num ambiente tumultuado, no meio de uma discussão, de alguma coisa assim, e precisamos, às vezes, parar, silenciar, entrar em contato com nossa respiração para poder ter paciência para aguentar aquele momento, não é? Bom, mas Ana, e a resiliência? A resiliência é um outro ponto. A resiliência é uma capacidade de adaptação a situações difíceis. A resiliência é uma força interior para eu me recuperar. É diferente. É resistência ao choque, à adversidade, né? Até que o comportamento humano volte ao normal, consiga voltar ao normal. Então a resiliência é a capacidade de enfrentar e superar adversidades, obstáculos e desafios, não é? Às vezes, só a paciência não me dá a resiliência necessária para enfrentar algumas situações da minha vida, não é? É a capacidade que a gente tem de enfrentar e superar as adversidades, os desafios, ou seja, a capacidade de cair e se reerguer. Então, a resiliência é a própria ferramenta que nós usamos para superar os desafios e os obstáculos. Ser resiliente. Então, é uma coisa que eu me proponho a fazer. Eu serei resiliente nessa situação. Eu vou enfrentar essa situação difícil sendo resiliente. Ou seja, usando a minha capacidade de me adaptar a situações difíceis. E a resiliência é uma força interior que eu uso para me recuperar, né? Porque é uma resistência, a resiliência é resistir ao choque e à adversidade. Então reparem que a resiliência tem um movimento para frente, para o enfrentamento, para a superação, né? Para que eu resista aos choques e às adversidades. Ora, quando acontece isso conosco? Na vida, o tempo todo, não é? Nós, seres humanos, somos desafiados e temos obstáculos a enfrentar sempre. Não existe vida fácil. Não existe vida sem problema. Não existe problema, né, a enfrentar que seja fácil. Existe a nossa disposição, a nossa força interna que vamos usar para esse enfrentamento. O nome disso é resiliência, não é? Então, resiliência não é só eu sou resiliente, eu aceito. Negativo. Eu me adapto a situações difíceis. Então, fica para lá, muito para lá de aceitação. Porque tem coisas que não são aceitáveis, não é?
mas que nós precisamos nos adaptar a elas. Por exemplo, eu trabalho muito com o feminino, trabalho muito com casais, trabalho com violência contra a mulher há muitos anos, não é? E eu observo que existem mulheres muito resilientes. Não é que elas sejam acomodadas a situações que não são boas. Não, elas exerceram uma capacidade, muitas vezes, de se adaptar. Então, o que acontece? Se eu estou vivendo uma situação difícil, boa noite, BS Matias. Boa noite, seja bem-vindo. Às vezes vocês têm uns nicknames, né? Que não são fáceis da gente falar, de saber quem são. Mas sejam muito bem-vindos. Então, o que acontece? Né? Acontece que às vezes eu tenho só que me adaptar, uma pequena adaptação a uma situação difícil. Então, exercer essa resiliência não quer dizer que eu esteja acomodado e tenha aceitado completamente. Eu estou só me adaptando a ela. Boa noite. Eu estou só me adaptando a ela, né? Que ninguém se confunde. Bárbara. Bem-vinda, Bárbara. Lindo nome, hein? Gosto muito desse nome. Mas, enfim, a minha condição, a minha força interior para me adaptar e me recuperar. Uma resistência ao choque e à adversidade. Então, isso é resiliência. Não quer dizer, e não se enganem, não é? Que essa pessoa está aceitando, está gostando. Não, ela está numa atitude resiliente diante daquela situação. Não é? Isso é uma conquista interna, da nossa força interna. Não é? É um desejo, eu quero ser mais resiliente. Eu posso dizer isso, eu preciso ser resiliente ao aceitar, a me adaptar, não aceitar, me adaptar a essa situação. Tem uma situação da vida que, como eu trabalho muito com ela, que é o luto, não é? Que mostra muito bem isso, não é? Mostra muito bem qual é a diferença de uma pessoa resiliente e de uma pessoa que não é resiliente, né? O resiliente, ele se adapta a uma situação difícil, ele se adapta ao luto. Não quer dizer que ele aceite, goste, sabe, e fique feliz. Claro que não é isso. Ele se adapta, porque ele vai para a força interna dele para se recuperar, para ganhar mais força ainda. Eu falo do luto porque o luto é alguma coisa que derruba, não é? Derruba o nosso controle emocional, derruba muitas vezes períodos da nossa vida, derruba mesmo, porque é de muito difícil aceitação. Mas eu posso ser resiliente. E sendo resiliente, buscando ser resiliente, o meu comportamento humano pode voltar ao normal, mesmo com a ausência de uma pessoa amada. Então nós podemos, né, conseguir cair, né, e nos reerguermos diante de uma dor muito, muito profunda. E o nome que a gente dá a isso, a esse movimento de cair e reerguer, é resiliência. Não é paciência, é resiliência, não é? Ou seja, eu vou conseguir
superar essa adversidade com os recursos humanos que eu tenho, que seja a minha força interna. Portanto, quanto mais eu me fortaleça, né, mais resiliente eu sou. As pessoas estão usando resiliência como aceitação. Ah, a pessoa que aceita tudo é resiliente. Não, não é não. Quem aceita tudo é acomodado. É diferente. É uma pessoa acomodada. Né? O resiliente, ele vai para dentro dele, busca a condição, às vezes, mais difícil, com o maior custo para superar aquela adversidade. Eu estou falando logo do luto, porque como eu trabalho vida e morte, trabalho as pessoas em iminente morte, né, com as doenças mais graves, câncer e outras, né, e também por experiência própria. Boa tarde, Ricardo Portela. Seja bem-vindo. Então, até por experiência própria, eu criei uma metodologia chamada Exemplo Vivo depois de ter 4 cânceres. Porque no primeiro momento, eu achei, aí vamos para a resiliência, né? No primeiro momento, eu achei que eu era uma pessoa punida. Por que eu, né? Mas logo depois, com um pouquinho de pensar, de pensamento bom, positivo, eu descobri que isso seria uma condição muito favorável para eu trabalhar pessoas com a mesma condição. Então, como eu trabalho com doenças crônicas, não é? Eu consigo ver que isso é possível. Boa tarde. Boa tarde não, bobagem. Maria Tereza, seja bem-vinda. A Bárbara está dizendo que caiu, né? Quem caiu, levanta, Bárbara. Às vezes precisa de um suporte para levantar, não é? Claro que precisa. Eu, por exemplo, eu sou uma psicoterapeuta, sou consteladora e tal, com muitos anos de experiência, né? E eu ainda preciso de suporte. Porque a gente não faz tudo na vida sozinho, né? Aliás, como pertenço ao programa de 12 Passos, né? Existe um lema que eu gosto demais. Só eu posso, mas eu não posso sozinho. Então, é muito ruim. Ah, caiu da live. Ai, como eu estava falando, cair e reerguer-se. Ai, que ótimo isso. Eu estou falando de cair na vida, né? Nas situações. Cair da live. Mas então, voltando, eu quero voltar para o cair e reerguer-se, né? Então, esse lema no programa de 12 Passos, para mim, é fundamental. Só eu posso, mas eu não posso sozinho. Não é? Nós precisamos muitas e muitas, a maior parte das vezes, de suporte. Ah, você é terapeuta, então você está falando de psicoterapia. Eu estou falando de qualquer coisa. Eu estou falando de qualquer coisa. Eu tive uma vez um adicto, porque eu trabalho com exemplos vivos, né, essa minha metodologia. Eu tive um paciente meu adicto que não tinha jeito. Difícil, porque sair da adicção, da compulsão, é algo muito complexo. E ele não conseguia sair, até que ele sumiu. Sumiu, mas passou um tempo, e a mãe dele me procurou e disse: ah, Ana, meu filho está curado. Eu disse: oh, que bom, né? Curou? Foi, Ana, ele foi para a igreja, não vou aqui dizer o nome da igreja, mas operou nele um milagre. E ele não está mais nem no Rio de Janeiro, ele foi para o sul do país
porque ele você é cuidadora de idosos, né, Camacho? Você conhece isso. Ele foi para o sul do país e é pastor lá, porque Deus fez esse milagre na vida dele. Eu não discuto religião, né, porque é por um princípio mesmo, né? Então, só que aconteceu o seguinte, passou um tempo e uma pessoa muito querida dele morreu. Aí aquele Deus bom que tinha tirado ele das drogas foi embora. E aí ele recaiu. Porque vejam bem, cair e levantar, né, não é igual como é que é aquela, qualquer coisa de coçar e começar, né? Tem que coçar e começar, não é isso. O cair é quando eu me rendo, né? Porque não consigo mais. E se eu boto isso nas mãos de outro, de um terapeuta, de um pastor ou de um Deus, eu tiro a força de mim, da minha recuperação, do meu reerguimento. Porque é muito diferente, não é? Às vezes um paciente em estado crítico me procura porque, soube que você, papá, tudo bem, eu sou boa no que eu faço, mas não faço milagre, não é? Eu sou um suporte contratado para trabalhar aquela situação. Eu não faço o milagre. Quem faz e resolve o milagre é o outro. Eu posso entender, atrair e coçar é só começar. Muito bom. Não é o caso quando eu caio, não é? E preciso ter suporte para levantar. Suporte qualquer um. Eu acho que aí é o suporte da vez, né? O que é melhor, eu escolho. Pode ser que o melhor seja só eu me recolher, ficar na minha, silenciar, não é? Então, é isso. Você está caindo muito, Bárbara? Levanta aí, vamos embora. Vamos. De qualquer forma, Bárbara, esse conversando vai estar lá no Instagram, quando eu terminar, e também lá como é que chama? No site, né? Lá no YouTube, no YouTube, da Escola Exemplo Vivo, tá? Você acessa toda a palestra lá. Então, gente, vamos distinguir o que é paciência de resiliência. Ana, por que só uma coisa ou outra? Não, as duas são importantes, não é? A resiliência me faz adaptar a coisas que são visivelmente ou na primeira leitura difíceis, não é? Então, eu faço eu tenho um gasto energético de força para superar aquele obstáculo. A paciência, ela já é o autocontrole emocional. É diferente. Então, se eu estou exercendo a minha paciência, né? Eu estou calmo, eu estou concentrado, eu posso ser mais tolerante, não é? A resiliência não, tem um movimento de enfrentamento. A resiliência não é uma acomodação, é um enfrentamento. É lógico que nas nossas coisas, na nossa vida, às vezes a resiliência precisa ser mais forte. Claro, em muitas situações, como eu falei agora do luto, não é? Por exemplo, trabalhar com pessoas, com pacientes suicidas ou com suas famílias, não é?
A única coisa que se pode dizer é: seja resiliente. Para a família, claro, né? Seja resiliente. Não há o que fazer. Entende? Não há o que fazer. Mas você pode se adaptar de várias maneiras. E é interessante, gente, é muito interessante como ser humano, como nós podemos ser criativos na busca dessa adaptação. Muito criativos, né? Eu costumo dizer, por exemplo, como pertenço ao programa 12 Passos, eu sempre falo que é um recurso maravilhoso, né? Para nós aumentarmos a nossa resiliência, né? Os grupos de 12 Passos, e aí eu posso citar A, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos, né? Posso citar inúmeros, Comedores Anônimos, né? Dependentes de amor e sexo anônimos. Então, é muito difícil. A Bárbara acabou de escrever. É muito difícil, mas é possível, né? É possível. A resiliência é necessária para que nós possamos nos adaptar a essas situações. É necessário, não é? Porque tem situações que você não vai enfrentar, mas, por exemplo, como a morte, não é? Outra coisa assim, que pode nos acontecer, acontece com as pessoas, já aconteceu comigo, é simplesmente, não é? A gente, por exemplo, ficar desempregado. A paciência não se adequa a isso. O que adequa ao desemprego, o que é melhor, é a capacidade de adaptação a essas situações difíceis, que é a resiliência. Você está dizendo que seu pai faleceu no dia 3, né? E eu posso dizer isso para você, que você veio hoje aqui, não sei qual foi a referência que te trouxe até aqui, mas eu acredito no poder do universo. Acredito mesmo, totalmente, no poder do universo. De nos mostrar, de nos dar sinais, não é? Por exemplo, eu nunca sei com quem eu estou falando, não é? Mas eu vou no meu movimento de entrega a esse trabalho. Oi, Aline, como vai você? Tudo bem? Então, esse meu trabalho é um trabalho de entrega, né? E aí é difícil, você está dizendo que é difícil, mas está seguindo. E agora eu digo, mas não faça sozinha. Não faça sozinha. É muito heroísmo querer sair de uma situação de luto sozinha. Aí a pessoa pode buscar sua própria religião, se tem, pode buscar amigos, tá valendo tudo, mas sozinha não. Ok? As mortes são muito surpreendentes. Todas elas, a maior parte delas, né? Entende? Sozinha não vai mesmo. Sozinha jamais é um ato de inteligência. Não é? Porque não tem nada que supere a dor da morte de um ente querido. Não é? Bom, continuando, então, e a paciência, não é? E a paciência? Eu tenho pensado, sabe, gente, até falando aqui com vocês, que para exercer minha paciência, eu acho que eu vou precisar ocupar as minhas mãos. Então, com a paciência eu posso fazer isso, né?
fazendo tricô, crochê. Tenho pensado em fazer alguma coisa com as minhas mãos para ficar exercendo a minha paciência, ok? Eu não tenho religião, Bárbara, né? Mas tenho um caminho espiritual muito longo, muito longo. O suficiente para dizer hoje aqui que, com toda certeza, né, que as coisas nas nossas vidas não acontecem ao acaso. Isso eu posso dizer, posso afirmar. Não acontecem ao acaso. E aí é muito bom que a gente reconheça isso para poder viver, não é? Nada acontece ao acaso. Acaso eu estava lá e de repente surgiu um convite para ir ver a Ana Camargo. Não existe isso. Não existe acaso e não existe coincidência. Existe sincronicidade. Quem falou isso lindamente no âmbito da psicologia foi Jung. E ele falou dessa sincronicidade que acontece entre os humanos. E é impressionante. Se vocês observarem, às vezes, eu já fiz esse exercício muitas vezes. Você está andando pela rua, do nada, e de repente você ouve uma palavra qualquer, alguém estava falando com alguém, e aquela palavra encaixa em você. Eu quero dizer a vocês, por exemplo, que eu continuo fazendo esse trabalho. Quando eu comecei, eu não queria fazer esse trabalho. Eu sou alérgica à palavra live. Alérgica. Então, quando em 2020, né, a Kátia, a Letícia falaram, não, Ana, você tem que fazer uma live, tem muita gente precisando. Oi, Eridan, quanto tempo, que bom te ver. Né, tem muita gente precisando, você vai ser importante. E eu disse, eu não posso, né, com o que eu faço profissionalmente, né, me expor em live para falar de depressão. Você lembra, né, Aline? Mas aí me convenceram. Tudo bem, não, você fala. Aí eu comecei a falar, não é? E falar verticalizada, alinhada com o meu propósito, com a minha missão, aí eu disse, ok, então tá bom, sorte a minha também que você está aqui. Que bom te ver. Então, a gente percebe que não acontece ao acaso. Mas não acontece mesmo, não é? Tratamento com psicólogo, psiquiatra é sempre desejável, não é? E aí eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, não. Eu estou dizendo o que uma pessoa que precisa pode recorrer, não é? Claro que pode, deve, né? Mas você tem também o programa de 12 Passos, né? Você tem muitas possibilidades, não é? Para encontrar o caminho. E tem, por exemplo, tem um lema no programa de 12 Passos que eu adoro, que é solte-se e entregue-se a Deus. Difícil, muito difícil. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda, já está no finalzinho, mas depois você pode me encontrar lá no YouTube, tá? Essa e outras tantas palestras, mas seja bem-vinda. Então, é isso que acontece, né? De repente acontece algo que vem a meu favor. E muitas vezes nem sempre é o que eu queria. Aí vem a questão, a sabedoria, não é? A sabedoria é saber que tudo que vem para mim é meu. É meu. O bom e o ruim. Sempre. É muito mais fácil se eu pensar assim, né? No programa 12 Passos, por exemplo, eu tenho que citar, porque é espiritual esse programa, né?
o primeiro passo é admitir a impotência diante de tal coisa. Depois, o segundo é reconhecer a existência de algo superior a mim. E o terceiro é entregar para ele. E eu não estou falando de Deus, porque no programa você não tem religião. O Deus como eu o concebo. Uma força superior a mim. Porque se eu for só a rainha da cocada preta, né? Eu vou achar que eu tenho que dar conta de tudo. Que, sabe, poxa vida, eu vitimizo. Poxa, aconteceu comigo, que ruim. Não, eu só estou impotente diante daquela situação. Então, gente, eu acho que com essas últimas falas aqui, eu vou terminar o nosso Conversando de hoje. Lembrando que no dia 2 de abril nós estaremos juntos. Os queridos que apareceram aqui, pacientes e alunos, né, consteladores, Dona Aline, Dona Irã, vocês podem também chegar. Não, a Aline vai ficar mais difícil, porque ela agora se mudou para o sul do país. Eu espero que tenha muita sorte nessa nova etapa da sua vida. Mas quem quiser aprofundar esse tema, presencialmente, eu estarei lá no sábado, na Desembargador Isidro 18, né, de 11 às 13. E para quem quiser constelar, também estarei lá no sábado, de 13 às 18. Tá bom, gente? E aí as informações, como eu falei antes, todas aqui com a Letícia Rigoli, que está colocando tudo que vocês precisam saber. Vocês podem recorrer a Letícia, ligar para ela, que ela é capacitada a explicar tudo para vocês. E mês que vem a Kátia Jorge com certeza vai publicar em flyers, né? Todas as atividades da Escola Exemplo Vivo, as minhas também de psicoterapia, que acontecem sempre, né? O tempo todo. Tá bom, gente? Então, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que é isso. Estamos aqui, estamos juntos, mesmo que sejam através de uma tela, mas estamos juntos em energia. Tá bom, gente? Cadê? Deixa eu ver aqui. Milhares de beijos, cheio de saudade também, minha filha. Muitos beijinhos, tá? Vai trabalhar, querida. O trabalho dignifica o homem, não é isso? Isso. Beijinho, minha filha. Beijinhos pra Juliana, minha neta amadíssima, tá? Então é isso, gente. Eu também te amo muito, 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 muito. Amo a todos, de verdade, tá bom? Aline, eu também te amo. Há quanto tempo? Né? É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. Tá bom? Então é isso, gente. Beijos. Fiquem bem, tá? Termine a semana com paciência e com resiliência. Mas com muito, muito, muito amor. Beijos, amados. Beijos. Beijos, beijos.